Nós fizemos 5 lives de saúde emocional, pegando Gálatas 5:22, relacionando saúde emocional com o fruto do Espírito. E assim nós falamos de paz, de alegria, de felicidade, de longanimidade, de domínio próprio, de mansidão. Cada dia a gente falou 1 ou 2 aspectos, né? Ontem, por exemplo, nós falamos de 3, de amor, benignidade e fidelidade. Tá tudo gravado, é só você procurar saúde mental, 1, 2, você vai ver que tem 2 número 4, porque eu errei, né? Mas o subtítulo vai diferenciar, porque um vai estar mansidão e o outro vai estar amor. Então você sabe que, a despeito deles terem o mesmo número, são lives diferentes, né? Saúde mental, nós ficamos 5 dias falando sobre essa série, saúde mental e fruto do Espírito. O que é que eu quero? Eu quero começar a preparar vocês para vocês estarem participando do curso Você é Insubstituível. Então hoje você continua, vamos colocar saúde mental número 6, porque está dentro de saúde mental. Pode colocar o título, né, como saúde mental. Organização. Nós precisamos de organização, porque nós deixamos como que se você só recebe informações, registros na sua memória, e você deixa desorganizado do jeito que ele é registrado. É a mesma coisa que você receber compra de mercado e você jogar sacolas de plástico todas na tua despensa. Vai ficar desorganizado e algumas coisas vão estragar. O que é não perecível vai ficar desorganizado e você corre o risco de passar da validade, de estragar, corre o risco de você nem achar mais, porque está tudo desorganizado, está dentro das sacolas. E algumas coisas você vai perder porque elas deveriam ser colocadas na geladeira e você só jogou do mercado e pronto. Assim é a tua mente. Você acha que você não tem que fazer nada com a mente, que chega um volume diário de informações e você simplesmente recebe. Você vai registrando na tua memória, vai registrando e pronto. Acabou, você recebe e acha que não tem nada para fazer. No entanto, nós precisamos, nós acumulamos, junto com essas informações, nós acumulamos muito lixo, que nós chamamos de lixo emocional. E esse lixo, ele faz com que as pessoas que convivem com a gente, elas começam a sentir, quando você convive com lixo, lá em Israel, até hoje tem uma porta chamada Porta do Monturo. Quando Neemias reconstruiu os muros, Deus deu a ordem para ele reconstruir os muros e fazer portas, e uma das portas se chamava Porta do Monturo. Monturo é lixo. Aliás, o cântico profético de Ana, né, esposa de Eucana, mãe de Samuel, eu já vou falar da porta, tá? Não, pode deixar que quando eu solto assim eu volto a pegar. Então, Ana, depois que ela teve Samuel de uma forma extraordinária, que foi o seu grande milagre, ela começou, Deus deu um cântico profético para ela. Lá foi meu óculos, peraí. Deus deu um cântico profético para Ana, e Ana começou, no seu cântico profético, ela disse que Deus tira o fraco, Deus nos tira do meio do monturo e nos faz assentar com os príncipes. Eu digo para você que existe uma trajetória, né? Para você sair do monturo e chegar a se assentar com os príncipes, tem uma trajetória. É a mesma coisa quando você encontra Davi falando que Deus o tirou de trás do redil das ovelhas, não foi da noite para o dia. Ele recebeu a palavra de que ele seria rei aos 17 anos, e esse processo de amadurecimento emocional e espiritual foi até os seus 30 anos, quando ele assumiu o reinado. Então, o que as pessoas não entendem é que tem um espaço de tempo entre a promessa de Deus e a nossa disposição de amadurecer. Segura isso no teu coração. A demora de algumas respostas não é porque Deus ele quer fazer você esperar,
É porque você não está respondendo ao chamado dele de restauração. Você está demorando a se preparar. Você está demorando a amadurecer. Então ele retarda. E olha, tenha uma certeza que não é o pastor que te esqueceu, não são pessoas que são injustas e líderes da tua igreja e que não reconhecem o teu trabalho e não te enxergaram e não te ungiram a unção que você acha que você é merecedor. Se não aconteceu é porque não está no tempo de Deus, porque quando está no tempo de Deus, ele fala, como ele falou para Samuel, é esse, né? Então não importa, não são as pessoas que estão te detendo, é você mesmo que não está amadurecendo o suficiente para você assumir o que Deus, para Deus te colocar no local. Mas eu estava falando de porta do monturo. Monturo significa lixo. Então Deus mandou que uma das portas tivesse esse nome, porque justamente o lixo da cidade seria levado para fora sempre, porque não dá para conviver. Se você decide conviver com o lixo, você vai exalar um odor que as pessoas, você vai viver do lado do lixo. Então é com coisa podre, com coisa mal cheirosa, você vai, aquele cheiro vai impregnar em você. E quando você chegar perto de alguém, essa pessoa vai saber que você mora do lado do lixo, ou o lixo está ao teu redor. Então é por aí. Quando existe também na nossa mente um acúmulo de lixo, e Deus quer que a gente tire pela porta do monturo, que é você aprender a reciclar o teu lixo, para você tirar esse lixo da tua mente ou transformar esse lixo em algo útil, porque senão você vai exalar um odor psíquico que as pessoas logo vão perceber que você convive com lixo. Você quer ver algum tipos de odor psíquico? Nós vamos falar hoje sobre pessoa flexível e inflexível, emocionalmente falando. Então, quando você exala o odor de uma pessoa inflexível, intolerante, impaciente, irritada, tudo isso, né? Uma pessoa amargurada, uma pessoa violenta, você está exalando um odor psíquico. Quando a pessoa vai falar de você, ela não vai falar com um sorriso nos lábios. Olha, você sabia que a Naira é irada? Ela não vai falar isso com um sorriso no rosto. Ela vai falar assim já, se sabe, é difícil conviver com a Naira é irada. Estou fazendo uma suposição do que uma pessoa pode falar de você. O que essa pessoa falou, na verdade, é porque ela detectou um odor psíquico. As suas ações e reações, elas estão impregnadas pelo lixo que está na tua mente e que você não fez nada. Nós precisamos, quando nós recebemos informações, quando nós registramos de forma, porque o registro automático na nossa memória é involuntário. E aí você vai registrar coisas boas e coisas ruins. Você vai registrar pensamentos bons e pensamentos ruins. Só que o nosso cérebro, ele tem uma tendência a valorizar o que é ruim e não ao que é bom. Você já viu? Tem 10 coisas boas. Você vai ficar fixado só naquela que é ruim, né? Tem 10 coisas certas. Você vai ficar com a tua mente fixado naquilo que não deu certo. Num hotel que você fica hospedado, tem 10 mil coisas legais. Você vai ficar fixado em uma coisa ou duas coisas que não é legal e você já vai desqualificar tudo na sua mente. Então, presta atenção, porque nós precisamos nos desfazer de todo o lixo e só há uma forma de se desfazer do lixo. No que se refere, no que tange a mente, só há uma forma. Na nossa casa, a gente pega, põe num saco plástico e tira para fora de casa e o lixeiro leva embora, né? Mas na nossa mente não é assim. Na nossa mente não tem como você esquecer as coisas que aconteceram. Não tem como você apagar ou mudar o que aconteceu. O que aconteceu já aconteceu. Você só tem uma forma, que é reciclar o lixo que está na sua mente. Então nós só temos essa opção e você tem que estar desejoso. Para reciclar, você vai ter um trabalho. Você vai ter que duvidar,
duvidar de tudo aquilo que te controla. Querido, duvida de tudo aquilo que te controla. Se a raiva te controla, começa a duvidar, depois critica e depois determina, que é o determinar já é um plano de ação. Eu não quero mais ser dessa forma. Então, se você é isso que você precisa detectar. Você precisa, lembra que eu sempre falo, você precisa se autoconhecimento. Você precisa detectar quais são as suas ações e reações. E por falar nisso, nós vamos falar um pouquinho hoje também, dentro de saúde mental, nós vamos falar um pouquinho de temperamento, tá bom? Mas eu reservei aqui um teste para você ver qual é a tua idade. Eu espero que você esteja com papel e caneta, ou faz de cabeça, né? Papel e caneta para você ver esse teste. Quem faz esse teste ele brinca nas suas palestras, é o Dr. Augusto Cury. Então, ele quer saber se você é velho ou se você é jovem nas suas emoções. Bom, Jesus já deu a dica. Nós precisamos ser maduros no que tange maturidade significa sabedoria. Então eu não posso, quando ele diz que nós não podemos ser como meninos, crianças, você vê que nas epístolas Paulo ele fala isso. Eu desisti de ser menino. Então quando você não amadurece emocionalmente, você é uma pessoa birrenta, você é uma pessoa facilmente enganada. Você, por exemplo, você dá um pirulito para a criança para ela parar de chorar. E ela fica encantada com o pirulito e ela nem sabe que o médico ainda está, né? O pediatra faz isso. E que ele ainda vai ver o ouvido, vai ver a garganta, mas ela ficou distraída com aquele pirulito. Então, uma criança, você tira a atenção muito facilmente da criança. Você engana facilmente uma criança. Por isso que a gente precisa ficar falando para os nossos filhos, né? Não aceita convite de estranho, não converse com estranho, porque elas são muito ingênuas, facilmente enganadas. Então, quando você não é maduro emocionalmente, você tem todas essas características, né? Você é birrento, criança é birrenta, dá aquelas crises de birra, e tem muita gente aí, ó, já com cabelo branco na cabeça e fazendo birra, sendo infantil, sendo rebeldia, tem a ver também com criancice. Mas tem um aspecto bonito da criança que Jesus ele exalta, e ele diz que você não pode perder. Tem algumas coisas que mesmo a gente tendo cabelo branco, a gente não pode perder. A gente não pode perder, assim, uma criança, ela cai, se machuca, aí você dá um beijo, dá um abraço e ela sai correndo para brincar de novo. Ela esquece em 2 tempos aquele tombo. E você tem que... Eu lembro, né, que no meu tempo a gente brincava de muita coisa que a gente se machucava. Eu me esforçava muito na amarelinha, naquela brincadeira que eu disse aqui outro dia, de elástico. Então, a gente, na queimada, eram muitas brincadeiras que a gente corria, caía no chão, e era um chão, principalmente que eu passava minhas férias lá em Campinas, era um chão de terra, e tinha umas pedrinhas e machucava. Mas a gente logo levantava, depois daquela, como eu falei ontem na pregação, né, depois daquele terror que era o metiolate, que ardia até a alma, a gente já voltava a brincar. E quando estava no processo de, eu não sei vocês, se vocês lembram, quando estava no processo de curar aquele machucado, aí ficava repuxando, né, aquela pele ferida cicatrizando, ela ficava puxando, doía, mas você não estava nem aí. Você fala, não, eu quero brincar. Então, uma criança, ela passa por cima, ela se reinventa fácil. Uma criança, ela mostra suas emoções com facilidade. Ela fala que te ama, ela não fica com vergonha, ela te beija, ela te abraça, ela fala aquilo que ela sente, ela não perdeu a ingenuidade, a espontaneidade. E é isso que Jesus fala. Então, o teste que eu falei é para saber se você envelheceu no único lugar que você não pode envelhecer. O nosso corpo é inevitável, por mais que você tente adiar, ou nós todos, por mais que a gente tente adiar, a idade chega e a gente tem que assumir, acabou.
eu tenho que... Não adianta quando me mostram foto minha de 10 anos atrás, que nem eu coloquei, né, no meu feed, aquela foto minha com a minha sobrinha que eu não achava, eu queria colocar o texto dela logo. Claro que eu encontrei com ela nesses 10 anos, mas eu não achava de jeito nenhum. Eu tenho 800 mil fotos, não coloquei num álbum, porque eu organizo em álbum minhas fotos. Eu não coloquei, eu fui procurar no álbum família, não encontrei foto minha mais recente com a Flávia. Então, eu coloquei uma de... aquela foto tem mais de 10 anos. Aí, não tem jeito, fala assim, olha só, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, o tempo passa, você tem que assumir a sua idade. Eu nunca tive problema de assumir idade, né? De assumir as fases que eu chego. Então, mas a gente tenta adiar, né? Mas tem que assumir a idade que você tá. Mas tem um lugar, e eu assumo uma boa, viu? Assumo que eu tenho um neto que vai fazer 13 anos. Então, assumo que eu já passei dos 50, então não tenho problema com isso não. Mas o que tem um local que você não pode envelhecer, que são as suas emoções. As nossas emoções, elas precisam ficar sempre jovens, porque senão você vai ter características facilmente identificadas. Você vai ser uma pessoa implicante, rabugenta, crítica, que só vê o lado ruim. É só falar, ver uma pessoa, quando vai retratar numa comédia, uma pessoa mais velha, vai sempre mostrar uma pessoa mais implicante, mais zangada, mais amarga, mais rabugenta, mais crítica, não é? Então o teste é o seguinte: você vai me perguntar, eu vou fazer uma pergunta, e se você disser sim, você vai pôr o número de idade do lado. Você reclama de tudo? Gente, é para responder rápido, hein? Sim ou não? Não, mas não precisa responder aí para mim, não. Responde para você. Se é sim, então pode colocar aí na sua anotação, mais 10 anos. Ou seja, você tem 10 anos a mais do que a idade que você tem agora. Já colocou? Se você tem 20, você vai ter 30. Se você tem 30, você vai ter 40. Se você tem 50, você tem 60. Então, vamos lá. Então, você reclama de tudo? Então, você tem, põe aí, mais 10 anos. Você quer que tudo seja rápido? Aquela coisa de... Aí, eu me encaixo, hein? Eu tenho que me controlar, né, Renata? Eu tenho que me controlar muito e eu tenho que lutar muito contra isso na minha vida, mas é um problema. Para o colérico, isso é um problema. Então, você quer tudo rápido por causa da síndrome de pensamento acelerado ou por causa do teu temperamento, você pode ter esse cárcere, né, de querer tudo muito rápido. Então, e pode colocar mais 10 anos. Se foi sim para essas duas perguntas, aí você já tem 20 anos a mais, hein? Ixi, o negócio tá pegando. Você não trabalha bem com as frustrações? Ou seja, as frustrações chegam e você não encara, assim, frustração não é que é para encarar numa boa, é para não, mas também não pode fazer com que você venha a explodir, que você venha a qualquer tipo de frustração. Pequenas frustrações provoquem grandes impactos no teu coração. Uma pessoa, uma palavra torta estraga a tua semana toda. Uma crítica do marido ou da esposa estragou o mês inteiro, né? E ainda você tem a coragem de colocar a culpa, mulheres, na TPM. Não, isso é falta de controle emocional, tá? Vamos parar de colocar a culpa em TPM. E então, se você, ou a terceira pergunta, se você não trabalha bem com as frustrações, pode colocar aí mais 15 anos. O negócio tá ficando feio, né? Eu não sei com quantos anos você já tá a mais aí na sua vida. Você não sabe pacificar quando você tá no meio de um foco de tensão. Pra explodir, uma pessoa explodiu com você, você vai e explode de volta. Se você não consegue pacificar, ou pelo menos ficar calado, ou se você vê duas pessoas brigando, você ainda põe fogo na lenha e você não pacifica essas duas pessoas, você ainda fica falando, eu ouvi dizer isso, eu ouvi que o outro falou. Gente, esse negócio de ouvir falar é terrível, tá? Então amanhã eu vou falar sobre esse negócio de ouvir falar. Então, se você... a pergunta exata é, se você não sabe pacificar,
Se você é encrenqueiro, briguenta, encrenqueira, explosiva, pode colocar aí mais 15 anos. O negócio, você já está ficando um ancião, não é não? Se você olha aqui, ó, já 20, aqui 30, 40, você já deu 50 anos aqui, se foi sim para todas, hein? Se você não faz das pequenas coisas, um espetáculo. Aliás, eu estou escrevendo um texto sobre isso. Você não faz das pequenas coisas um espetáculo, tipo, eu estava vindo aqui, colocando a cadeira, colocando o suporte do celular, de repente o meu olho bateu, eu moro de frente para a Baía da Guanabara, meu olho bateu, eu podia ter ficado fixada naquilo que eu estou fazendo, mas meu olho bateu na cor da água, o meu olho bateu, e eu vejo isso todos os dias, podia ter se tornado normal, mas eu não deixo que isso se torne normal. Todos os dias eu vejo o quanto é lindo. Eu não deixo que eu fique psicoadaptada com a beleza da visão que eu tenho. Agora, mas eu não moro em frente à Baía da Guanabara. Tá bom, mas tem janela na tua casa? Tem, mas não tem nada bonito. Sério que não tem mesmo? Não tem nada assim, não tem céu, não tem sol, não tem estrela, não tem lua para você ver? Tem. Você não precisa morar em nenhum lugar bonito. O céu é um espetáculo. A árvore é um espetáculo. Os pássaros são um espetáculo. E se você ainda tem uma mente tão condicionada a não enxergar beleza, compra alguma coisa. Não precisa ser nada caro. Compra um cacto que floresça. Eu fico esperando os meus florescer. Eu tenho vários, porque eu gosto de ver florescer, eu gosto de ver a orquídea, que você pensa que eu sempre estou comprando orquídea? Não, são orquídeas que eu ganho, seja no meu aniversário, dia das mães, etc e tal, todo mundo sabe que eu gosto de orquídea, são orquídeas que eu ganho e eu não jogo fora quando ela para de florescer, e aí elas vão e florescem de novo. Então é isso que acontece, aí chega o aniversário de novo, então tem ciclos de orquídeas aqui, né? Então tem sempre alguma que está florescendo. Tem época que todas florescem junto, e tem época que sempre uma ou outra está florescendo. Isso para mim é um espetáculo. Então, se você não consegue ver o sorriso de uma criança, parar, se abaixar, curtir, né? Ouvir as histórias daquela criança, se você não consegue fazer isso, então você pode colocar mais 10 anos. Gente, a coisa ficou feia aqui. Agora sim eu faço uma pergunta para vocês. Quantas pessoas aqui ficaram emocionalmente com mais de 50 anos? Levanta a mãozinha aí, seja sincero. Isso é o normal, não é anormal não. Você assumir que as suas emoções envelheceram e que você precisa fazer alguma coisa. É só você reconhecer isso, eu preciso. Vamos lá, então o que eu falei é o teste de se você é velho ou se você é jovem emocionalmente. Vou falar bem rápido, pra gente saber o que fazer. Se você reclama muito, põe 10 anos a mais na tua vida. Se você quer tudo rápido, põe mais 10 anos. Né? Se você é aquela pessoa que não sabe esperar, que é urgente, tudo é urgente. Se você não trabalha bem com as frustrações, pequenas coisas têm grandes impactos, põe mais 15 anos. Se você não é um pacificador, você é briguento, birrento, encrenqueiro, encrenqueira, põe mais 15 anos. Você só põe fogo na lenha. E se você não faz das pequenas coisas um espetáculo, mais 10 anos. Então, isso significa que aí as pessoas calcularam e viram com quantos anos elas ficaram. A maior parte ficou idoso, a maior parte entrou na terceira idade emocional e nós estamos reprovados por Jesus. Todo mundo está reprovado por Jesus. Jesus disse que se nós não formos como crianças, nós não entraremos no reino dos céus. Porque quando você lê lá em Coríntios, em 1 Coríntios 10, e você vê qual foi a razão de muitos não terem entrado na terra prometida, é porque eles reclamaram e por isso a serpente os alcançou. A reclamação, ela nos torna vulneráveis para que a serpente nos destrua. Não precisa
não precisa de muita coisa para nos destruir. Porque esse tipo de postura, quando você é envelhecido emocionalmente, esse tipo de postura na vida faz com que você perca emprego, que você perca ministério, que você perca a tua família, porque ninguém te aguenta. Se você é tudo isso do teste, ou se você tem mais de 2 itens do teste, eu digo para você que é bem difícil viver com você. E o pior de tudo é que você lança a culpa nos outros. Não, eu reclamo porque ninguém faz nada direito. Eu quero tudo rápido porque eu sou uma pessoa eficiente. Não, você é estressado. Eu reconheço quando eu estou estressada, porque o meu ritmo de vida é muito acelerado, mas eu não posso imprimir esse ritmo de vida em outras pessoas, isso não é justo. Eu preciso saber que cada pessoa tem, isso é maturidade, que cada pessoa tem o seu ritmo. Eu trabalho bem com pressão e com velocidade, mas esse é o meu perfil comportamental, isso não é qualidade, isso é característica minha. Eu não tenho que fazer esforço para isso. Enquanto que outras coisas eu tenho que me esforçar. Eu não olho detalhes e etc e tal. Então, essas coisas que não são naturais do meu temperamento, eu tenho que me esforçar. Agora, ser rápida, eu não tenho que me esforçar. Isso é meu estilo de vida. Agora, o que não é justo e não é maduro da minha parte, eu exigir a mesma velocidade dos outros. É isso que eu estou falando. Vocês acompanharam eu não sabia, olha só, é meu filho, hein? Eu sabia que o meu filho, ele é fleumático, eu sabia que o meu filho, ele tem também um pouco de sanguíneo, mas eu não conhecia, eu tinha visto que ele enxergava coisas que eu não enxergo, detalhes, mas eu não tinha visto o quanto ele é melancólico. E na hora de embalar os livros, que alguns de vocês já receberam, eu me vi em dores de parto. Você não tem noção quanto eu precisei exercitar mansidão, autocontrole, sorrir no momento em que eu estava assim, porque eles fizeram a embalagem com tanto carinho, com tanto amor, o Aquino e o Tiago, e eles são perfeccionistas, eles cortavam direitinho, milimetricamente, eles... Pra mim, assim, ó, embrulha, punta. Aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, não falei irritada com eles não, mas eu falei, gente, vamos ser mais rápido, porque tem muita gente esperando o livro. E a pessoa, se não tiver perfeito o embrulho, não tem importância. A pessoa, se ela é como eu, quando chega, ela rasga. Aí por isso que eles fizeram uma live falando assim, gente, quando vocês receberem um embrulho, lembra da gente, abre com cuidado. Gente, olha, se tem coisa que eu não faço, é abrir nada com cuidado. Eu tenho uma ansiedade de ver o que está dentro do pacote, até mesmo sabendo o que está dentro do pacote, eu sou ansiosa, aí eu rasgo tudo. Não tem um papel de presente inteiro, se for meu, né? Não tem uma caixa. Você acha que eu vou ficar perdendo tempo procurando aonde que abre a caixa? Eu vou... e rasgo, isso é coisa do temperamento, mas eu tenho que me disciplinar. E aí quando eu fiquei 3 dias na embalagem dos livros, foram 200 livros despachados, imagina, eles embrulhando, eu escrevendo e eles embrulhando, e aí eu acabava muito antes do que eles, né? Eu falava, gente, não tem mais livro para eu assinar, não, aí tinha que ser metódico. Aí o Aquino falava assim, pastor, se eu te der um monte de livro para você assinar, você vai devolver para a gente um monte de livro e nós vamos ficar aqui desorganizados no empacotamento. Então, você fica calma, você assina o que a gente te dá, vai fazer outras coisas e depois a gente te chama. Quando tiver mais, a gente te chama. E eu ia lá. Então, eu tive que esses 3 dias aplicar muito Free Mind para eu ficar equilibrada e curtindo, brincando. Por isso que eu fiz tanta live, para eu me divertir de ver aqueles 2 trabalhando. Mas é assim, sabe? Se a gente viver isso, é você se rejuvenescer, rir das suas dificuldades. Eu não ocultei deles o quanto eu estava angustiada, mas aí virou piada para eles, virou piada para mim, a minha angústia de querer que tudo fosse mais rápido. Então nós transformamos o que podia ter virado
até às vezes ter lançado alguma palavra que eles ficassem ofendidos ou alguma coisa assim, virou brincadeira geral, até vocês entraram na brincadeira, porque nós fizemos algumas lives com vocês. Agora, olha, você que não comprou o livro e vai comprar, tenha certeza, o teu livro é embalado milimetricamente certinho pelo Aquino e pelo Tiago. Então valoriza o embrulho deles. Quando você receber, faz um story, olha, Tiago e Aquino, o embrulho de vocês está bonitinho. Aí eles vão ficar muito felizes. Eu tô abrindo com cuidado o embrulho de vocês, né? E aí eles vão ficar muito felizes. É isso aí, gente. Conviver é isso. Que eu lancei um livro, é verdade. Restauração Emocional. Então agora, olha, eu vou ler uma frase para vocês. E deixa eu ver. Eu anotei tanta coisa pra gente falar. Mas eu quero falar de uma coisa para você. Jesus, eu quero saber se Jesus pode fazer esse trabalho com você no teu emocional. Eu vou falar alguns aspectos de como eram os discípulos e em 3 anos, só que, gente, o Senhor tá com mais pressa, tá? Vamos mudar mais rápido. Em 3 anos, nós vimos essa transformação. Mas a gente tem que dar um desconto para os discípulos. Ele pegou 12 pessoas tão problemáticas como cada um de nós aqui. 12 pessoas com histórias diferentes. E, então, essas 12 pessoas, ele tinha algo em mente. Ele sabia quem elas se tornariam. Mas, se elas não mudassem, aquele plano não poderia ser executado. Elas mesmo iam se sabotar. Então, ele pegou homens que eram... Cada um deles tinha sua história, cada um deles tinha sua bagagem, cada um deles tinha o seu temperamento. Amanhã eu falo um pouco mais sobre temperamento. Mas ele pegou homens rudes, todos eles eram rudes, todos eles eram brutos. Tinha o mais polidinho, né? O mais polidinho, mas era estragadinho em outras áreas. Tomé, ele era mais polido do que os outros, mas ele era estragado, né? No coração e na mente. A gente vê também que Mateus, né, tinha um traquejo social melhorzinho, mas esses homens, eles eram então rudes, eles eram grossos, eles eram intolerantes. A gente vê isso como eles eram intolerantes com crianças, não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus. Eles eram intolerantes com mulheres, não queriam que as mulheres se aproximassem de Jesus. Jesus foi quebrando todos esses paradigmas, né? Eles eram intolerantes com os romanos, eles eram intolerantes com os governantes, eles eram intolerantes com a vida, né? Só eles que estavam certos. Então eu pus algumas características dele, que eles eram rudes, eram agressivos, eram egoístas, eram preconceituosos e eles eram reativos. Eles reagiam a todo e qualquer tipo de ofensa, eles respondiam. Jesus tinha uma meta, transformar esses homens que estavam envelhecidos emocionalmente. Pedro era um rabugento, João também, André. Então ele pegou esses homens que tinham essas características, que eu podia colocar outras, eles eram impacientes, eles perguntavam 1000 vezes a mesma coisa, enfim, eram orgulhosos, queriam poder, enfim. Esses homens que tinham características que são marcas de um envelhecimento emocional, eles eram preocupados, ansiosos. E a meta de Jesus, para que se cumprisse a vontade dele, o plano que ele tinha, era torná-los pacientes, misericordiosos, compassivos, tolerantes, gentis. E a gente vê aprender a esperar. Imagina esses homens que eram pescadores. A maior parte deles eram pescadores. Imagina, eles tinham um estômago bem grande, eles comiam muito. E quando teve a multiplicação de pães, Jesus, ele se alongou, ele ensinou o dia todo. A multidão estava com fome, mas não era só a multidão, não. Os discípulos também estavam com fome. E aí veio aquela crise, não tem comida, não tem comida, não tem comida. E Jesus, aí ele faz o teste em André, em uma das multiplicações, falou para André o que eles tinham. André falou, Jesus,
aqui tem quase nada, ou melhor, nada comparado com a necessidade. Aí tá bom, não vou entrar no milagre, mas aconteceu um milagre e a multiplicação dos pães e dos peixes. Agora imagina, esses homens que eram impacientes, rudes, intolerantes, Jesus estava dando a lição da paciência para eles, da maturidade, da meiguice. Eles que estavam com fome, eles não comeram antes não. Jesus, deixa a gente comer pão e peixe, depois a gente serve. Imagina quanto tempo, só 12 homens, Jesus não ajudou ali, e Jesus deu uma ordem para que 12 servisse a 5.000 homens. Ou seja, 5.000 homens mesmo, porque tinha mulheres e crianças que não entraram na contagem. Então é muito mais do que 5.000 em uma das multiplicações. Então imagina quanto demorou. Você já parou para calcular isso? O quanto tempo demorou? Eles aprenderam a servir, a amar, a ser empático, paciente, a se importar com os outros. Gente, ali para mim, demorou mais de 2 horas para eles poderem distribuir pão e peixe, só 12 para mais de 5.000 pessoas, e muito mais. Então, você vê como esses homens foram realmente transformados. Esses homens, eles foram rejuvenescidos, foi um processo de rejuvenescimento das emoções. Agora, amanhã que a gente vai falar sobre esse processo de rejuvenescimento das emoções. O que fazer para rejuvenescer? Tá bom, agora eu sou isso, né? Pelo teste, a maior parte de vocês diz que está idoso emocionalmente. Então, vamos lá, gente. Vamos trabalhar para a gente no final sermos aprovados, assim como os discípulos foram aprovados e transformados. Pedro ficou irreconhecível, Pedro ficou paciente, calmo. Só você ver a nova versão do Pedro em Atos capítulo 12, dormindo diante de uma ameaça de morte. Não era só uma questão de fé, sim, oração sim, mas tinha também um equilíbrio emocional, porque o desequilíbrio emocional rouba a tua fé, rouba a tua esperança. Ele chegou numa maturidade emocional em que ele não ficava tão abalado com pequenos ou grandes impactos. Ele aprendeu a lidar com os impactos, e é isso que a gente precisa aprender. Outra pergunta, hoje é dia das perguntas. Eu fiz o teste para você ver se você é envelhecido ou se você é jovem, emocional. Agora, minha outra pergunta para você é se você é uma pessoa constante ou flutuante. Essa pergunta tem fundamento, hein, gente? E você vai ter que ser sincero também comigo. Vamos lá. Suponhamos que você está numa sala comigo e eu estou te perguntando, como terapeuta, como conselheira clínica, eu vou te fazer uma pergunta. E você precisa, para a gente continuar o nosso tratamento, para a gente continuar nessa caminhada de restauração, eu preciso que você me responda com sinceridade. Você é uma pessoa flutuante ou estável? O que é uma pessoa flutuante? Ela acorda de bom humor, no meio da manhã ela está um pouco irritada, na hora do almoço ela está insuportável e até a hora de dormir está intratável. Ou seja, acordou bem e as coisas foram tirando você do sério. Então, emoções flutuantes é que quando pequenas coisas roubam a tua paz, com facilidade, rouba a tua paz, rouba a tua alegria. Aí você é flutuante. Se tudo vai bem, você está rindo e os probleminhas que vão aparecendo vão te tirando do sério, você fica desesperado, descontrolado, irritado, irado, impaciente. O Dr. Augusto Cury mesmo fala, se você não é uma pessoa, tranquila, madura emocionalmente, uma pessoa que se alegra com pequenas coisas, não fique triste, porque a maioria é como você. O normal, o que é anormal virou normal. Então nós precisamos voltar à normalidade e à saúde emocional, tá bom?